vamos entrar agora na questão da reforma de saúde. Por que, Gleison? Como assim? Ela é hipócrita com relação à reforma de saúde? Sim, amiga, ela era, tá? E a gente vai provar isso aqui, ó. A gente vai provar como a gente vem provando todas as outras coisas que a gente vem falando, alegando a respeito da Igreja Adventista. A gente sempre traz a prova, né? Porque senão ficar falando ao vento não adianta nada. Bom, gente, a verdade é assim, ó, o fato é que um dos maiores pontos de venda, ou seja, um dos maiores argumentos, né, da empresa adventista, da Igreja Adventista, é que, sem dúvida alguma, é a questão da reforma alimentar. Afinal de contas, quem não quer ser uma pessoa saudável, né? Todo mundo quer ser saudável, ainda mais nos dias de hoje, pô. Graças a Deus, né? Veio uma onda, assim, veio quase que um movimento de saúde, né? De uns tempos para cá, que vem despertando as pessoas, principalmente as pessoas que têm acesso, né? Que é quase todo mundo tem acesso à internet, né? Vídeos sobre saúde, enfim, livros, etc. Isso vem despertando a consciência de muita gente, isso é muito bom. Né? A questão, por exemplo, do açúcar, que muita gente não sabia. Eu, quando era pequeno, o que eu sabia de açúcar? Achava que o açúcar era, no máximo, ali... por exemplo, comer muito chocolate ia me dar espinha na cara quando eu era adolescente. Ninguém pensava que seria algo tão ruim, né, para o nosso organismo, assim, tão danoso. E, de fato, hoje a gente sabe, né, como o açúcar é perigoso e tal. E outras questões mais sérias, né? Por exemplo, a questão de você não fazer exercício, ser sedentário. Hoje em dia as pessoas já têm mais consciência disso, fazem exercício, fazem cardio, enfim. A coisa está crescendo cada vez mais, isso é muito legal. E a Igreja Adventista, sim, é verdade, vinha falando sobre a reforma de saúde há muito tempo, né? Então, quando você vê, você fala, tá, Gleice, agora você vai querer problematizar a reforma de saúde? Você tá louco? Do que você tá falando? Calma, amigo, calma, você vai entender. Principalmente no próximo vídeo, quando a gente entrar mais pesado na questão da reforma de saúde, que a gente vai falar só sobre a reforma de saúde no próximo vídeo, aí você vai entender qual é o problema dessa questão aí, que ela... pregava sobre coisas que não tinha nada a ver, tá? Nada a ver, e a gente vai provar também no próximo vídeo. Mas nesse vídeo é mais para falar sobre a hipocrisia dela. Então, o fato é que, sim, quando você tem uma igreja que fala sobre a reforma de saúde, todo mundo quer ser saudável e fala, pô, deixa eu ver essa igreja aí, né? Pô, que legal, né? Tô falando de saúde, bacana. Aliás, foi o que atraiu a minha esposa muito para a Igreja Adventista, foi a questão da saúde. Né, na época que ela se tornou adventista e tal, ela é nutricionista, enfim, então isso atrai muita gente, né, de fato. E assim, na minha vida pessoal, eu lembro que quando eu era pequeno, por exemplo, vamos falar sobre a carne vermelha agora, né, a questão da carne vermelha. Eu, quando era pequeno, eu passei um tempo sem comer carne vermelha, foi pouco tempo, mas eu lembro que eu comia só aquela carne vegetal lá da Super Bom que tinha no Brasil. Meus avós compravam muito aquela carne vegetal, e eu gostava da carne vegetal, achava excelente, comia e tal. Comia até crua aquele negócio, gostava bastante, eu lembro. E não tinha problema de comer aquilo ali e tal, mas durou pouco, tá? Eu acabei voltando para carne vermelha. E depois eu fiquei, vocês sabem um pouco da minha história, né? Ainda não fiz, eu fiz o primeiro vídeo da série Descortinando o Adventismo, que fala sobre o meu testemunho ali, eu falo um pouquinho da minha vida e tal. Mas, enfim, eu ainda não fiz um vídeo falando muito seriamente sobre, enfim, mais sobre minha vida, assim, mais em detalhes, né? Eu creio que eu vou fazer talvez depois dessa série, para vocês entenderem outras questões, assim, que eu me envolvi também, enfim, coisas que acho que vão interessar vocês bastante sobre espiritismo, ocultismo, vida no rock, minha vida quando eu era roqueiro e tal, enfim. Eu acho que vai ser interessante porque vai edificar bastante gente aí nessa área, mas enfim, não é hora ainda. Agora vamos dar sequência aqui. Bom,
E, assim, eu acabei até meus 15 anos ficando na igreja, mas saí e depois voltei por volta dos 32, 33 anos. Me batizei na igreja adventista, me casei com a minha esposa que era adventista e por um tempo ali eu novamente tentei ser vegetariano. Fiquei por uns 6 meses, mais ou menos, como vegetariano. Não consegui segurar a onda muito mais do que isso. Caí, voltei a comer carne. E o fato é que eu lembro que quando eu falei isso para os mais fanáticos da igreja, que eu tinha voltado a comer carne, eu lembro que eles me falaram assim, tá, beleza, né? Voltou a comer carne, aproveita agora, tá? Aproveita agora, porque no fim dos tempos, amigão, no fim dos tempos, quem comer carne vermelha vai se perder, tá? Eu falei, o quê? Como assim? Você tá falando sério? Sim. Aham. Mas quem falou isso? Tá na Bíblia? Não, não tá na Bíblia, mas Ellen White disse. Mesma coisa. Ellen White falou, tá falado. Cara, sério? Sério. E naquela época eu até acreditava, sim, em Ellen White. Não acreditava, mas não tanto quanto esses fanáticos, né? Tipo assim, acreditava. Tá. E aí, eu fui buscar e realmente ela tinha dito isso, né? Ela falou sobre isso, eu vou ler aqui pra vocês o que ela disse. Olha lá. Devem ser vistas maiores reformas entre o povo que pretende estar aguardando o breve aparecimento de Cristo. A reforma de saúde deve realizar uma obra entre o nosso povo que ela ainda não realizou. Aos que devem estar atentos para o perigo de comer carne, pois ainda estão ingerindo a carne de animais, arriscando assim a saúde física, mental e espiritual. Muitos que agora estão apenas meio convertidos no tocante à questão de comer carne, se afastarão do povo de Deus para não mais andar com eles. Mais claro do que isso, impossível, né? Se afastarão do povo de Deus para não mais andar com eles, aqueles que estão somente apenas meio convertidos no tocante à questão da carne. Tipo assim, ela não está atrelando isso à salvação, mas ao mesmo tempo está, né? Ela tá e não tá, tá e não tá. Vocês entenderam o que eu tô falando. Fica aquele negócio, pá, mas peraí. Como carne? Não como carne. E se eu comer carne e Jesus está voltando? Na semana que vem. Ah, vou me perder. Então, melhor não comer carne. Ou seja, é o medinho, é aquele negócio do medo. Medo, medo, medo. Então, o cara, lavar cerebral, né? Ele vai... E daí, se ele entra nessa onda, amigo, aí ele... Entendeu? Aí ele vai engolir tudo que ela tá falando ali sobre a questão da reforma alimentar. Bom, o fato é que eu ouvi aquilo, eu li aquilo e falei, tá, mas eu vou continuar comendo carne. Eu acho que eu vou continuar comendo carne. Eu não acreditei muito, assim, apesar de crer na época nos livros dela tal, mas isso aí não me convenceu, assim. Bom, o fato é que, com raríssimas exceções, eu não comia carne de porco, nem frutos do mar. Tá? Não comia. Eu achava assim, sei lá, as raras vezes que eu comi, eu me senti muito culpado, assim. Não sei se você, que é um ex-adventista, sabe do que eu tô falando, se consegue se identificar, né? Eu me senti culpado, eu falava, poxa vida, comi um camarão aqui agora, comi uma pizza de calabresa, ai que delícia, mas não posso comer mais. Então eu me sentia culpado, mas eu não comia quase nunca, assim, tá? E eu lembro assim que meus amigos que viam aquilo, né? Amigos de faculdade, tipo, os caras tudo nem aí pra adventismo, nem aí pra nada disso. Tinha até alguns cristãos ali, mas os caras olhavam aquilo assim e falavam, meu, o que você tá fazendo? Por que você não come pizza de calabresa? Qual o problema? Ah, cara, não, tá lá em Levítico 11, né, que não pode comer, os caras... Tá, eles eram meus amigos, então eles respeitavam, assim, porque a questão da comida é uma questão muito pessoal, né, é difícil a pessoa querer se meter nisso, né, então meus amigos não falavam, achavam um pouco estranho, achava aquilo meio estranho, mas assim, não me julgavam por isso. Bom, e eu, do outro lado, achava, tá,
Os cara que estão comendo porco ali, coitados, não sabem, né, do nosso segredinho aqui, né, do nosso... Apesar de eu não estar nessa época, eu não estava na igreja adventista. Esqueci de mencionar isso. Mesmo dentro da igreja ou fora, eu não conseguia comer. Porque eu tinha passado aqueles primeiros 15 anos da minha infância ali com lavagem cerebral, né? Querendo ou não, eu tinha sofrido lavagem cerebral, assim, bastante. Então, a coisa que me pegava mais, não era nessa época fora da igreja, não era tanto sábado. Sábado, tá. Mas a alimentação me pegou. Você veja como é importante, como a alimentação, cara. A alimentação é algo muito forte, porque é o desejo, assim, é o desejo mais animalesco do ser humano, é a alimentação. É a coisa que... é aquele instinto de sobrevivência. Você come, né? A energia mais forte é a da alimentação. Depois é a energia sexual, mas o instinto mais forte do ser humano é a alimentação. Então, assim, as pessoas fazem qualquer coisa para sobreviver, praticamente. Comem qualquer coisa, tá? Para continuar. Então, assim, isso marca muito. Tem algo no cérebro que te conecta a isso, né? E quando você faz essa lavagem cerebral mesmo, né? De alimentação e fica aquelas manchas, aqueles pontos, né? De exclamação, de interrogação. Tá, não coma isso, não coma isso, não faça isso, não ingira isso, porque tá errado. Aquilo marca dentro de você. Então você vai comer. Você tá descendo meio quadrado, entendeu? Enfim, mas eu achava que era um segredinho que a gente tinha, mesmo não sendo adventista, eu achava que era algo que o povo não sabia lá fora. Né? O povo não sabia e a gente sabia. E no fundo eu achava assim que um dia, no fundo eu achava que um dia eu ia voltar para a igreja adventista, mesmo estando desconectado de qualquer tipo de igreja nessa época, dos 15 aos 33 anos. Eu acho que, sabe, ali tinha algo que me falava, não, um dia você vai voltar, tal. Então aquele negocinho da alimentação permaneceu. Bom, o fato é que avançamos no tempo agora, eu atravesso ali toda a parte que eu não era cristão mais, ou seja, estava afastado da igreja, entro no Adventismo em 2009 e fico até 2018. Em 2018 eu descubro que eu estava numa seita, e todos aqueles problemas que vocês já sabem. E agora, como é que fica a questão alimentícia, Gleison? O que você vai fazer com isso? E eu pensei, né? Eu falei, não, mas a questão dos animais impuros não é possível. Deus não iria permitir, mesmo o evangélico, de comer animais impuros. Não era possível. Como assim, né? Como assim? Aí eu comecei a investigar mais a fundo os escritos de Ellen White e as cartas dela, né? Acabei tendo a ideia de escrever o volume 1 tal, e volume 2, e fui investigando, e o volume 3 chegou. E galera, eu descobri algumas coisas bem bizarras, tá? A verdade é que nem ela, a própria Ellen White, seguia os seus conselhos, seus próprios conselhos alimentícios. Não seguia, tá? Ela não vivia o que ela pregava, nem ao menos nessa área da vida dela. Antes da gente comprovar isso através de textos que ela mesma escreveu, tá? O que é muito engraçado, na verdade. Vamos ver o que ela escreveu antes a respeito do tema da reforma de saúde. Olha só, para que a gente crie a base aqui. Não é hora de todos procurarem dispensar alimentos de origem animal? Como podem aqueles que buscam tornar-se puros, refinados e santos, a fim de terem a companhia de anjos celestiais, continuar a consumir como alimento algo que tem um efeito tão prejudicial na alma e no corpo? Uau! Ela chegou ao ponto de dizer assim, ó, quem não segue os conselhos de reforma alimentar não está apto para pregar o evangelho. Olha só, aqueles que não aceitam a luz que Deus deu sobre a reforma de saúde não podem representar a verdade para os outros. E esses direcionamentos não tinham vindo dela, mas diretamente de Deus, olha lá. É Deus e não um mortal errante quem falou. Bom, basicamente o que foi dito aqui, a gente pode tirar 3 pontos muito importantes. Número 1, quem busca ser puro e santo não pode mais se alimentar do alimento cárneo.
Número 2, quem disse isso foi o próprio Deus. Número 3, aqueles que não aderissem à reforma de saúde que o próprio Deus havia dado através de Ellen White não estaria apto para falar a verdade do Evangelho para os outros. Bom, a princípio, né, você lê isso e fala, Ellen White estava bem convicta, né, dos ensinos dela, né? Então ela, com certeza, para pensar, amigo adventista. Você que é adventista e caiu de paraquedas aqui. Você passaria na sua mente que Ellen White, tendo escrito tanto a respeito da reforma de saúde, passaria na tua mente que ela mesma não aderia aos seus próprios conselhos? Não passaria, né? Mas a verdade é que ela, sim, ela não aderiu, tá?